Tá estreando essa vinhetinha na quarta-feira? Pois é, ainda não é quinta, mas a gente adianta nossa coluna tecnológica por um motivo bem especial. Dessa vez, direto dos Estados Unidos, né, Aline? Raquel, pois é, Tarcísio Veloso já está aqui, longe da gente, mais pertinho na tela, fala ao vivo do nosso estúdio em Nova York, por lá ainda é manhã, 1 hora atrás da gente. Muito bom dia para você aí, Tarcísio. A gente já adiantou aqui na edição das 10 que você foi atrás de novidades que o Google está divulgando hoje, não é? Conta pra gente. Oi, Aline. Oi, Raquel. Muito boa tarde para vocês aí no Brasil. Pois é, nessa semana o Google ontem, aliás, apresentou novos celulares, novos aparelhos. E aí o que chama atenção para a gente são as possibilidades de comando de voz. Você poder utilizar esses apetrechos, falar com eles e daí receber as informações sem ter que ficar ali apertando em vários botõezinhos que muita gente tem dificuldade. Então o produto da vez é esse que a gente está acompanhando aí agora, chamado Google Home Hub. É uma espécie de tablet em que as informações aparecem e, ao mesmo tempo, você pode interagir tudo com esse comando de voz que eu falei. Então, a proposta do Google com isso é tornar a vida das pessoas mais fácil e mais conveniente. Para você saber que horas são em determinado país, ou então perguntar como vai ser o seu dia e, inclusive, controlar a casa inteligente. Dá para ver termostato, checar como está a iluminação, enfim, são diversas as possibilidades. Lembrando que, mais uma vez, só para reforçar, tudo isso para facilitar a vida das pessoas. Eu tenho como exemplo, a minha mãe ou mesmo a minha avó, às vezes tem certa dificuldade para realizar algumas operações no celular ou na Smart TV. Então eles tentam resolver isso aqui. E eu tô com um Home Hub, então vou mostrar para vocês agora como ele se parece. Deixa eu virar aqui. É uma tela de 7 polegadas que a gente está vendo. Ela é touchscreen, então você interage com ela, mas conforme você fala Hey Google, ele aciona e aí você faz o seu comando de voz. Aqui a internet está um pouquinho lenta agora, mas a gente testou antes e funcionou legal. E na parte de trás, ele depende do cabo. Então não é um aparelho que funciona à base da bateria, não. Tássios, e o que dá de fato para fazer com esses aparelhos? Quais são os recursos, né? Como é que a pessoa ali no dia a dia, você já deu alguns exemplos, né? Ajustar termostato, ver a iluminação da casa, mas no dia a dia, como é que a pessoa pode usar? O que ele oferece para as pessoas? Ah, Raquel, tem bastante coisa. O Google, ele propõe aqui, por exemplo, checar a previsão do tempo, ou então saber o seu calendário, os seus compromissos do dia. Inclusive, nós temos uma arte que mostra algumas dessas funcionalidades. A gente está vendo aí. Tem conversão de valores com o câmbio do dia, ou então ele faz, inclusive, contar piadas. Você está lá num dia meio triste, pede e o assistente funciona e traz esse momento de entretenimento. Se quiser ligar para alguém também, se você quiser mandar mensagem, então são muitas as integrações que as empresas de comandos de voz, de tecnologia que apostam nisso, vêm fazendo. E aqui a gente está dando o exemplo do Google agora, porque foi o produto mais recente, só que a Aline, Raquel, no ano passado, a Amazon, que é outra gigante do varejo, ela apresentou um produto muito similar chamado Amazon Echo Dot. Esse produto não tem a tela, que é a grande novidade de hoje, mas é um aparelhinho, parece uma caixinha de som e que também tem um assistente de voz. E na temporada de vendas de fim de ano aqui nos Estados Unidos, vendeu 25 milhões de unidades. Então é um aparelho que vem chamando muito a atenção. Tem um colega nosso aqui, o Felipe Coaglio, que falou que usa aparelhos similares, usa o comando de voz e como funciona em inglês muito bem, ele fala as notícias do dia, checa quais são os podcasts novos, enfim, são muitas as possibilidades para colocar o celular de lado e ainda assim ter algo tecnológico que faça a interação com você ao longo do seu dia. Tá aí, Coalho, nosso colega, aproveitando já as benesses da tecnologia nova apresentada pelo Google. Tá, recentemente a gente falou contigo aqui na edição das 10 sobre polêmicas já bastante conhecidas envolvendo o Google e a privacidade dos usuários. No caso deste lançamento, há algum risco que você já possa aí nos alertar?
O que as empresas de tecnologia dizem, Aline, é que empregam todas as formas de segurança para evitar que os dados vazem, que quando você faz um comando de voz não apareça na conta de uma outra pessoa, de outro usuário, mas sim, tem toda aquela dúvida sobre a sua privacidade. No caso do Google, essas falas que você acaba colocando para os produtos, elas ficam armazenadas e aí de tempos em tempos na própria internet surge uma notícia dizendo como desativar e que o Google sabe das suas informações. Realmente, para apagar os comandos é muito simples, você tem lá todo o histórico e nesse aparelho aqui, eu vou mostrar novamente, na parte de trás nós temos um botão que faz a troca do microfone ligado para o microfone desligado. Então, conforme você movimenta esse controle aqui, ele automaticamente desativa o microfone. A gente até fez aqui um som agora. Então, com isso, você tem a certeza de que o aparelho não está te ouvindo em momento nenhum. Porque um dos princípios dele é, quando você dá uma frase de comando, a primeira frase, ele automaticamente liga. Tem uma espécie de ouvido digital que está o tempo inteiro ali esperando essa frase de comando. Mas ao trocar aqui nesse botão, então efetivamente ele desliga, não está ouvindo mais nada. É uma forma que as empresas de tecnologia encontraram para responder a essas dúvidas, a essas críticas sobre a privacidade. Falando em dúvidas, fiquei com uma dúvida, Tasso, quando você mostrou aí, falou sobre o cabo, né? Ele não limita um pouco a pessoa na maneira de usar? Ele tem que estar sempre conectado? E outra coisa, queria saber se a gente aqui no Brasil vai ter acesso a isso quando, né? Chega por aqui essa tecnologia. Raquel, esse aparelho ele é feito para ficar na sala de estar ou então na sua mesinha de cabeceira. Não é um tablet que você utilize com mobilidade, essa não é a proposta. Então, realmente depende desse fio, desse cabo que a gente está vendo aqui, para se ligar na energia elétrica e também depende do Wi-Fi. E no Brasil, por enquanto, não tem nenhuma informação sobre preço nem data de lançamento. Aqui nos Estados Unidos, o preço é de $150, o que dá mais ou menos R$550. E existem outros apetrechos tecnológicos com comando de voz, que aí tem os preços mais variados, começando em $50, indo até mais de 400. Então é para todos os bolsos no mercado americano. Muito obrigada, Tassos. Que bacana trazendo esse lançamento aqui em primeira mão para os assinantes da Globo News, lançamento de ontem do Google aí dos Estados Unidos. Até semana que vem. Valeu!